A paz do Senhor, querido irmão, tudo bem com você? Como você está? Que bom! Estamos juntos mais uma vez para a nossa terceira aula de metodologia científica aqui do ITADBS, Instituto Teológico das Assembleias de Deus da Baixada Santista, tá certo? E o material que nós utilizamos é o material do módulo avançado do IBADEP. Querido irmão, eu louvo a Deus pela tua vida, pela oportunidade de podermos estar juntos para estudarmos mais uma vez do nosso conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do o que é pesquisa. Por quê? Uma vez que nós estamos falando de metodologia científica, falamos a respeito das formas, do conhecimento empírico, conhecimento científico, teológico, filosófico. Vamos falar também falamos a respeito, na aula anterior, falamos a respeito de hipóteses, falamos a respeito de tese e todos esses outros detalhes, de modo gradual, temos procurado abarcar o conteúdo dentro da metodologia científica, segundo aquilo que está posto no nosso manual de estudo. E na aula de hoje, que é o capítulo 3 do nosso livro, nós vamos falar sobre o que é pesquisa e como iniciar uma pesquisa científica. Esse é o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje, tá certo? E falando a respeito do que é pesquisa, vários autores na área de metodologia procuraram mostrar a importância da pesquisa científica e conceituá-la, vários autores. Segundo um desses autores, a pesquisa científica é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que visa trazer resposta aos problemas que são propostos. A pesquisa, ela tem origem, Quando falamos a respeito de pesquisa, ela parte de uma dúvida ou de um problema. Quando se tem uma dúvida, vou pesquisar. Quando se tem um problema, vou pesquisar. E eu, frequentemente, você que é meu aluno sabe, costumo dizer, diante de alguns questionamentos, se não tiver a resposta naquele instante, eu sempre falo para você que é meu aluno, se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar. Pesquisar com outros autores, pesquisar com outros estudiosos, pesquisar através de uma pesquisa bibliográfica, ou a pesquisa que está colocada aí nos livros, a fim de que possamos trazer a resposta ou a solução para um problema ou para um problema que é colocado. Pastor, eu tenho uma dúvida. Geralmente eu costumo dizer, então você está melhor do que eu, que se você tem uma, você está bem. Eu tenho inúmeras dúvidas, Mas, falando a respeito de pesquisa, então, mais uma vez, é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, ok? Continuando, falando a respeito de pesquisa, a pesquisa é um procedimento formal, como um método de pensamento reflexivo. Novamente, vamos falar acerca do pensamento reflexivo, que não é simplesmente o pensar em algo, mas é pensar de modo a refletir no conteúdo que está sendo proposto. É um pensamento mais do que um pensamento aleatório, é um pensamento contido, um pensamento proposital, um pensamento que busca a reflexão, tratando de pormenores, buscando o tirar dúvidas, Ou mesmo proporcionar questionamentos, a fim de que essas dúvidas, elas, e muitas das vezes, nos nossos questionamentos, mais do que sanar as dúvidas, nós acabamos criando outras dúvidas. Mas, ao longo da trajetória, através da pesquisa, nós podemos chegar a um resultado, algo que nos satisfaça, tá certo? Então,
para que as pesquisas elas possam evoluir, para que a pesquisa ela possa evoluir, é necessário que, que haja um método científico. Tá? Para quê? Para que através do método científico, e nós vamos ver, apesar que na aula passada nós falamos sobre métodos, nós vamos falar também a respeito de métodos de pesquisa, né? Só que o método científico, ele tem algumas características que são próprias, que são inerentes ao método científico, tá? E dentre elas nós podemos colocar que o método científico, ele é falível. Como assim falível, pastor? Ele possui falhas. Por quê? Porque dentro da compreensão científica não existem verdades absolutas ou definitivas. O que a ciência faz é pesquisar hipóteses. Você lembra da aula passada? Hipóteses que possam ser testadas e verificadas por procedimentos sistemáticos. Então é levantada uma hipótese, essa hipótese ela é submetida ao escrutínio, ela é testada, ela é verificada por procedimentos sistemáticos ou procedimentos colocados dentro de um sistema, de modo que possa, em diversas circunstâncias, se procure testar estas hipóteses dentro de circunstâncias muito peculiares, muito particulares, muito próprias, tá certo? Então, continuando, e essas hipóteses, elas podem ser confirmadas ou elas podem ser refutadas. O fato de se levantar uma hipótese dentro de um processo de pesquisa não quer dizer que essa hipótese ela é a verdade absoluta. Como eu disse, dentro da compreensão científica não existe verdade absoluta ou definitiva. Então essas hipóteses que são levantadas, elas podem ser confirmadas ou elas podem ser refutadas. Mas tanto uma quanto outra favorecem o desenvolvimento científico. Por quê? Porque quando uma hipótese ela é refutada ou quando ela não é aceita como verdade, não pode ser afirmada ou confirmada, essa hipótese ela passa a caracterizar dentro do desenvolvimento científico algo que já foi descartado. Isso aqui já foi tentado fazer e não deu certo. E aí eu me lembro de uma frase de Thomas Edison, o grande cientista Thomas Edison, aquele que inventou, como é popularmente colocado, a lâmpada. E segundo os historiadores, uma das frases de Thomas Edison é que eu nunca fracassei, mas na verdade eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Ou seja, dentro das hipóteses que eram colocadas por Edison, ele chegou à conclusão de 10.000 maneiras diferentes que uma lâmpada não acendia. Você entendeu, irmão? Então, falando a respeito das hipóteses, dentro do desenvolvimento ou do método científico, elas servem para que esse desenvolvimento aconteça através da formulação de novas hipóteses e a busca de novas respostas, tá certo? Mas continuando dentro do nosso conteúdo, como nós podemos iniciar uma pesquisa? Como ela pode ser iniciada? Bom, para iniciarmos uma pesquisa, o pesquisador ele deve, primeiro de tudo, formular um problema que possa ser, consequentemente, respondido pela própria pesquisa. Então, até mesmo em trabalhos de metodologia científica, ou chamado, não só da metodologia científica, mas os trabalhos de conclusão de curso, geralmente, eles são trabalhos, os TCC, eles são trabalhos que são formulados, perguntas, para que através desse questionamento, para que através dessa pergunta, o pesquisador ou o aluno, ele possa buscar, através da própria pesquisa elaborada, responder esses questionamentos ou essas dificuldades, né? Temos aqui no nosso material de estudo alguns exemplos que eu quero citar com você, exemplos de problemas em pesquisa científica. Um exemplo,
Quais são os fatores responsáveis pelo abandono do esporte voleibol por adolescentes meninas no ensino médio? Veja que é um questionamento. Quais são os fatores que desencadeiam o abandono de adolescentes meninas no ensino médio, falando a respeito do voleibol? Então você vê que a partir de um questionamento, a fim de buscar respostas para esse questionamento, é que vai se desenvolver a pesquisa científica. Um outro exemplo do nosso material de estudo. O atletismo, ele pode contribuir para a coordenação motora no ambiente escolar? Veja, um outro questionamento, relacionando com esportes. Vamos a um outro? Os transtornos alimentares estão associados à depressão nos adolescentes ou em adolescentes? Então veja que nós, em todos os casos, temos a formulação de um problema sobre a forma de pergunta. Tem um problema. Então se faz essa pergunta. E essa pergunta, ela deverá ser respondida pela pesquisa. Então, a pergunta, o questionamento, o problema, ele é o ponto originário, é o ponto de partida para se iniciar essa pesquisa. E a partir desse problema, o pesquisador vai formular as suas hipóteses. Por que os transtornos alimentares estão associados à depressão em adolescentes? Sim. Por quê? Aí ele traz uma hipótese. E uma vez que essa hipótese é colocada, o pesquisador ele vai buscar trabalhar através da pesquisa científica se essa hipótese, se ela pode ser confirmada ou se ela será refutada. Lembremos que quando eu falo de hipótese, o que são hipóteses? Hipóteses constitui-se como uma suposição provável. Não é uma certeza. O pesquisador, a partir do momento que ele formula uma hipótese, ele está supondo, provavelmente, tá? É uma hipótese provável, uma suposição provável. Ou provisória. Inicialmente, vamos partir daqui. A partir desta hipótese, nós vamos iniciar a nossa pesquisa científica. Então, uma hipótese é uma suposição provável ou provisória para responder a um problema. Esse problema que foi colocado como questionamento, para ter início o desenvolvimento da pesquisa científica, podendo ser verificada através da pesquisa. Então ele vai formular a hipótese e a partir da formulação dessa hipótese, que foi originada a partir do problema que foi colocado ou do questionamento, e ele vai procurar, através da pesquisa científica, responder esta hipótese, tanto confirmando a hipótese, quanto refutando a hipótese. Mas de todas as formas, o pesquisador ele vai tirar proveito deste conteúdo que é colocado. Ok? Então, observe que a hipótese é uma afirmação feita pelo pesquisador. O pesquisador ele vai afirmar e só ao final ele vai dizer se aquela afirmação procede ou não como verdade. Tá? Mas isso só pode ser feito depois da pesquisa. As hipóteses, quando eu falo com você a respeito de hipóteses, e isso não é uma invenção minha, mas quando as hipóteses, quando se trata a respeito das hipóteses, elas podem ser classificadas em 3 tipos, segundo Richardson. Está no nosso material de estudo. São, primeiro, as hipóteses univariadas. Essas hipóteses, elas são assim denominadas quando apresentam apenas uma variável. Univariadas. Só tem uma variável. Também, segundo lugar, temos as hipóteses
multivariadas. Essas recebem essa nomenclatura quando apresentam ligação entre duas ou mais variáveis. Univariável, uma variável. Multivariadas, ligação entre duas ou mais variáveis. E temos também a hipótese que é denominada como relação causal. Relação causal. É quando elas apresentam relação de causa e efeito entre as variáveis. Tá bom, pastor. O senhor falou de uma variável, de multivariáveis, univariadas, multivariadas ou relação causal quando apresenta relação de causa e efeito entre as variáveis. Mas o que são variáveis, pastor? O que são variáveis? Variáveis são fatores ou circunstâncias que influem direta ou indiretamente sobre o fato ou fenômeno que está sendo investigado. Vamos lá, novamente. Variáveis são fatores, e aí eles podem ser os mais diversos. Variáveis são fatores ou circunstâncias. O fato foi... Não, a pesquisa foi feita dentro destas circunstâncias. Se eu mudar a circunstância, eu mudo o meu resultado, então eu tenho uma variável, ok? São fatores ou circunstâncias que influem direta ou indiretamente sobre o fato que está sendo pesquisado, sobre o fato que foi vivenciado ou sobre o fenômeno que está sendo investigado. Isso são variáveis, tá certo? Quando falamos a respeito de variáveis, ela pode ser uma variável dependente. Parece até engraçado que eu vou falar para você, mas é isso mesmo. Assim está no nosso material de estudo. Uma variável dependente são variáveis que são influenciadas pelas variáveis independentes. Essa é uma variável dependente. Elas são influenciadas pelas variáveis independentes, sendo fator, resultado, consequência ou resposta de algo que foi estimulado. Por exemplo, na hipótese de que o voleibol pode contribuir para melhorar a consciência corporal de crianças no ensino médio, fundamental, no ensino, a hipótese de que o voleibol pode contribuir para melhorar a consciência corporal de crianças do ensino fundamental. A variável dependente é a consciência corporal, que, por hipótese, pode ser influenciada pelo voleibol. A consciência corporal é algo subjetivo. A consciência corporal que eu tenho a meu respeito não é a mesma que você tem a respeito de você. Sendo assim, esta é uma chamada de variável dependente. Por quê? Porque ela é influenciada pela variável independente, que é a próxima variável que eu vou falar com você. A variável independente é aquela que influencia a variável dependente. E aí você já conseguiu entender isso, né? Se a variável dependente é influenciada pela independente, a independente é aquela que influencia a variável dependente, sendo um fator determinante para que ocorra um determinado resultado. No exemplo anterior do voleibol, a variável independente que influencia a variável dependente, que é a consciência corporal, a variável independente seria o voleibol. Por quê? Voleibol é voleibol para todo mundo. Então essa variável, ela é independente. Certo? Sobre a variável dependente, espera-se uma melhora na consciência corporal das crianças praticantes do voleibol. O voleibol é a variável independente. Independe da circunstância. Voleibol é voleibol.
Temos ainda uma terceira forma de variável. Falei da variável dependente, falei da variável independente e agora tem a variável interveniente. A variável interveniente, que é aquela que numa sequência causal coloca-se entre a variável independente e a dependente, com a função de ampliar ou diminuir, ou ainda anular a influência de uma sobre a outra. Tá certo? Como exemplo, dentro do nosso material de estudo, está escrito assim: se o estudo da influência do voleibol sobre a consciência corporal em crianças ocorrer em escola pública, onde as crianças faltam consideravelmente às aulas de educação física, pode-se apontar a variável interveniente como a evasão escolar. Então vamos lá. Vamos pegar de novo aí a nossa hipótese, que é formada pelas variáveis, acerca da prática do voleibol para crianças do ensino fundamental. Isso traz uma consciência corporal para a criança. Variável dependente, consciência corporal. Variável independente, o voleibol, a prática do voleibol, que vai, dentro desta hipótese, melhorar a consciência corporal. A variável interveniente, que fica entre as duas, se essa pesquisa for feita numa escola pública, vai haver aqui uma variação na nossa resposta. Por quê? Porque em escola pública existe muito a questão da evasão escolar, tá certo? A questão da evasão escolar. E devido ao grande número da evasão escolar, essa pesquisa ela vai sofrer, né, variação. Então tá aí a questão das variáveis. Para que essas hipóteses, para que essa pesquisa científica ela obtenha sucesso, quando vai se propor esse questionamento, se faz necessário que haja um objetivo a ser alcançado. Tá certo? A fim de se atingir esse objetivo, vão se formular hipóteses que terão as suas variáveis para que possa se atingir os objetivos dessa pesquisa. E agora eu quero, dentro do nosso conteúdo, colocar para você o que são objetivos. Tá? Segundo alguns pesquisadores, o objetivo é a definição do pesquisador sobre a sua pesquisa. Tá ok? Um fator de fundamental importância é a definição do pesquisador sobre quais são os objetivos da sua pesquisa, onde ele quer chegar, o que ele quer atingir. Você entendeu? Então, deixa eu só apagar aqui, irmão, que estou trabalhando aqui com PDF. Devemos lembrar que o objetivo ele deve obedecer uma regra fundamental. Que regra é essa? Esse objetivo ele deve ser executável. Não adianta eu colocar um objetivo inalcançável dentro da minha pesquisa. Por quê? Porque esse objetivo ele não vai ser atingido. Tá certo? Então, a pesquisa, quando falamos a respeito de objetivo na pesquisa, a pesquisa ela pode conter um objetivo geral e vários objetivos específicos. Então, existe um objetivo geral daquilo que eu estou pesquisando, mas no decorrer desta pesquisa eu vou colocar vários objetivos específicos. Mas falando a respeito do objetivo geral, primeiramente, ele está ligado a uma visão global, de modo global e abrangente. Eu vou vincular o tema da minha pesquisa
diretamente à significação da tese proposta pelo estudo. Veja, hipótese é aquilo que é colocado primariamente, tá certo? É o ponto de partida. Mas quando eu chego ao final da minha pesquisa, eu não vou ter mais somente uma hipótese, mas eu vou procurar formular uma tese. Então eu saio de uma hipótese, que é algo hipotético, parece até redundância, né? É algo que foi formulado, mas ainda não foi pesquisado, e quando chega ao final da pesquisa, eu vou elaborar a minha tese. O objetivo geral de uma pesquisa, ele vai responder aos seguintes questionamentos. Esse projeto que eu estou desenvolvendo, o que eu pretendo atingir com ele? Eu quero chegar onde? É importante nós lembrarmos que o objetivo geral, seja apenas um, ou esteja diretamente ligado à proposta sugerida pelo estudo, o objetivo geral, ele sempre responde às perguntas. Para quê? Para quem? Por quê? Isso nos traz até mesmo à memória a matéria de hermenêutica, não é verdade? Para quê? Para quem? Por quê? Então, essas perguntas, elas serão respondidas dentro daquilo que na pesquisa é colocado como objetivo geral. Ok? Falando a respeito agora de objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles apresentam um caráter mais concreto, tendo uma função intermediária e instrumental. Intermediária e instrumental. Tendo de um lado, atingir o objetivo geral. Para quê? Para quem? Um ponto do objetivo específico vai responder isso. E do outro, vai aplicar o conteúdo da nossa pesquisa, do nosso estudo, em situações particulares, certo? E aí no nosso material de estudo nós temos alguns exemplos que você pode observar. Não esqueça de fazer os exercícios. Você sabe que os exercícios que são praticados, eles auxiliam extremamente na hora do desenvolvimento das avaliações. Então, responda aos exercícios, procure respondê-los sem consultar o livro, tá? Então você leia o livro, assista a aula e procure responder sem consultar o livro. Isso vai ajudar você a desenvolver cognitivamente para que você possa responder a avaliação, ok? Continuando ainda falando sobre os objetivos, que é a segunda parte da terceira aula. É a classificação. Veja, falamos de objetivos gerais, objetivos específicos, e agora eu quero falar com você sobre a classificação de pesquisa quanto aos objetivos. Classificação de pesquisa quanto aos objetivos, certo? Quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser classificada de várias formas. Por exemplo, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva ou pesquisa explicativa. Todas essas formas estão relacionadas com os objetivos da pesquisa. Vamos começar pela pesquisa exploratória. Esse tipo de pesquisa, ele busca se familiarizar com algum tema específico, buscando a construção de hipóteses. Esse tipo de pesquisa busca uma familiarização com um tema específico, tá? Para quê? Para que após essa familiarização com esse tema específico, possa se vir a desenvolver hipóteses a fim de atingir alguns objetivos, certo?
E aí, dentro desse tipo de pesquisa, a pesquisa exploratória, que é uma pesquisa bastante flexível quanto ao seu planejamento, podemos citar aí uma pesquisa bibliográfica ou mesmo um estudo de caso. Isso está relacionado com a pesquisa exploratória. E eu estou citando aqui a pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, porque daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso também no nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Depois da pesquisa exploratória, nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela procura, como o próprio nome diz, descrever as características do fenômeno que está sendo pesquisado, ou de determinada população pesquisada, certo? Nesse tipo de pesquisa, são utilizados instrumentos para essa pesquisa. E aí, dentro dessa pesquisa descritiva, eu poderia citar para você inventários, o desenvolvimento de um inventário, questionários a respeito de determinado assunto, entre outras formas, tá certo? Então nós falamos da pesquisa exploratória, falei da pesquisa descritiva, mas temos também a pesquisa explicativa, que é o terceiro tipo de pesquisa. A pesquisa explicativa é aquela que mais aprofunda o conhecimento científico. Por quê? Porque ela se preocupa com não somente em obter informações, não é somente em conhecer fenômenos ou populações. Ela procura explicar sobre o porquê da ocorrência daquele fenômeno. Ela procura explicar as causas às quais se desenvolveu aquele fenômeno. Então, a pesquisa explicativa, ela pode servir até como uma continuidade da pesquisa descritiva. Por quê? Porque na descritiva eu vou descrever as características de um fenômeno e a explicativa eu vou explicar as ocorrências do fenômeno e as suas causas. Então veja que existe a questão de uma complementar a outra, certo? A pesquisa explicativa, ela vai explicar os fatores que determinaram o fenômeno, que deve ser feito de modo detalhado e bem descrito, tá certo? Agora, eu quero falar com você, uma vez que eu falei com você sobre a classificação da pesquisa quanto aos objetivos, agora eu quero falar com você sobre a classificação das pesquisas quanto aos procedimentos técnicos utilizados. Então veja, nós estamos olhando a mesma questão das pesquisas, mas estamos observando por um outro aspecto, por um outro ângulo. Agora nós vamos falar quanto aos procedimentos técnicos utilizados. E dentre esses, eu quero iniciar com a pesquisa bibliográfica. Lembre que quando eu falei da pesquisa descritiva, eu falei sobre a pesquisa bibliográfica. Lembra disso? A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que é desenvolvido a partir do material já elaborado por outros pesquisadores. Então eu posso fazer pesquisa bibliográfica a partir de livros, da coleta de informações colocadas ou formuladas por pesquisadores anteriores que colocaram nas fontes bibliográficas. Então, eu vou tomar aqui um exemplo. Se eu for fazer uma pesquisa sobre uma determinada matéria contida dentro da Bíblia, vou pesquisar sobre a cultura israelita. Ora,
somente a partir da leitura da Bíblia vai ficar difícil de eu conseguir desenvolver com grande profundidade. Para isso é necessário fazer o quê? Uma pesquisa bibliográfica, buscando livros. Eu tenho alguns aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Manual dos Novos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. É um material de pesquisa, para uma pesquisa bibliográfica. Eu tenho aqui Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. É um material para pesquisa bibliográfica. Eu tenho aqui Instituições de Israel no Antigo Testamento. Entra também no estudo da pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque para essa pesquisa bibliográfica eu vou fazer uso de livros, obras literárias, obras de divulgação, dicionários, enciclopédias, anuários, almanaques. Então pesquisa bibliográfica. Eu vou fazer uso de livros, eu vou fazer uso de publicações periódicas, artigos científicos de revistas ou jornais, disponíveis em bibliotecas, como alguns de nós fomos buscar há algum tempo atrás, ou mesmo pela internet. Tá certo? Mas também vamos fazer uso de obras acadêmicas. Dentro das obras acadêmicas, podemos citar os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, que também estão disponíveis, tá? Em bibliotecas ou mesmo na internet. Deixa eu colocar algo de extrema importância. Dentro dessa pesquisa bibliográfica, nunca esqueça de citar as fontes. Nunca esqueça de citar as fontes. Isso é de extrema relevância para o desenvolvimento da pesquisa, ok? A pesquisa bibliográfica, ela tem um ponto interessante. Por quê? Porque a pesquisa bibliográfica ela é feita aqui, ó, dentro de um ambiente. Ela não realiza pesquisa de campo, o que pode limitar muito o campo de atuação, tá? Ok? Continuando, no campo da teologia, agora vamos falar daquilo que a gente gosta mais do que metodologia científica. No campo da teologia, a maioria esmagadora, a maioria absoluta das pesquisas são pesquisas bibliográficas. Tá certo? A maioria. Depois da pesquisa bibliográfica, eu quero falar com você sobre a pesquisa documental. Como o próprio nome diz, trata-se de pesquisas a partir de documentos que não receberam tratamento analítico, não foram analisados detidamente, que são chamados de fontes primárias, tá? Esses documentos, eles podem ser correspondências pessoais, documentos de cartório, registros, podem ser utilizados ainda filmes e gravações, entre vários outros materiais de estudo. Isso para a pesquisa documental, tá certo? Ainda temos mais um método, que é a pesquisa experimental. Neste tipo de pesquisa, neste método, o pesquisador determina um objeto de estudo, seleciona as variáveis capazes de influenciar esse objeto e define as formas de controle. Ele delimita o espaço no qual ele vai desenvolver essa pesquisa. Tá certo? Para ser considerada uma pesquisa experimental, a pesquisa ela deve apresentar algumas propriedades. Primeira delas, a manipulação de pelo menos uma característica dos elementos estudados. A manipulação da variável interdependente sobre a variável dependente. Falamos dela alguns instantes atrás, tá? Segundo ponto, o controle introduzido na situação experimental na forma de grupo-controle, grupo com características diferentes do grupo experimental. Essas são
propriedades que devem ser observadas, segundo Gil, que está no nosso material de estudo. Terceiro ponto, eu fiz assim, né? É terceiro ponto. A distribuição dos sujeitos da pesquisa experimental deve ser feita aleatoriamente. Eu não posso escolher um único sujeito, mas deve ser. Por quê? Porque precisa se trabalhar as variáveis. A variável interdependente sobre a variável dependente. Ok? Temos ainda a pesquisa ex post facto. Ex post facto. Que tem, essa palavra parece ser algo assim, tem uma tradução literal a partir do fato passado. Fala bonito, né? Ex post facto. Ó, que tipo de pesquisa? Depois do fato passado. Nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de pesquisa, sempre é realizada após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. Então eu vou fazer a avaliação, eu vou fazer a minha pesquisa depois da ocorrência do fato, tá? Temos ainda mais um tipo de pesquisa. Qual é, pastor? O levantamento. Você já fez levantamento de algum assunto? Você já fez levantamento de alguma coisa? Nós estamos vivendo um tempo que estamos vivendo um momento no Brasil, um momento social no Brasil, que está sendo feito um levantamento. Você vai entender já já. Primeiro, deixa eu te dizer. O levantamento trata-se de uma pesquisa de busca de informações diretamente com as pessoas que se procura estudar. Busca de informações diretamente com as pessoas que se busca estudar. Entendeu? A população pesquisada, esse grupo de pessoas, é significativa do total de pessoas com as mesmas características ou o mesmo comportamento. O levantamento é um procedimento adequado para pesquisas descritivas, para descrever uma população ou um povo. Eu disse que socialmente nós estamos vivendo um período de levantamento? Sim. O censo que está sendo realizado pelo governo federal, o censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um levantamento da população brasileira. Tá certo? Esse tipo de levantamento, esse tipo de pesquisa, ele apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, o conhecimento direto da realidade da população que está sendo estudada. A economia, além da rapidez na coleta dos dados e a facilidade em quantificar esses dados. Ok? Isso é um levantamento. Ah, pastor, então acabou. Não, não acabou ainda. Estamos quase lá. Temos que falar também sobre o estudo de campo. O estudo de campo é a pesquisa que é realizada com um único grupo, observado diretamente por um pesquisador que está fazendo a pesquisa, que tem informações sobre um fenômeno no local onde eles acontecem. Então, quando eu vou fazer um estudo de campo, eu posso estudar a questão da religiosidade numa determinada localidade. Como a população daquela localidade responde à questão da religiosidade. Eu posso fazer um estudo de campo relacionado aqui na cidade onde eu moro, Capão Alto. Eu posso fazer um estudo de campo tratando sobre a violência contra a mulher. E aí eu vou fazer um estudo de campo, tá certo? Buscando informações, observando este grupo e buscando informações sobre este fenômeno. A religiosidade, a violência contra a mulher, discriminação racial e assim sucessivamente, tá certo? Esses resultados do estudo de campo são resultados mais fidedignos. Mas o estudo de campo, ele requer mais tempo do que o levantamento.
E eles também devem ser analisados e interpretados com maior cuidado. Por quê? Porque no estudo de campo, já que é uma pesquisa, existe a necessidade, tá? Do não envolvimento subjetivo do pesquisador. Se é pesquisa, tá certo? No estudo de caso, a pesquisa é realizada com um ou com uma quantidade de poucos indivíduos. Por quê? Com o objetivo de aprofundar e detalhar melhor as características daquele objeto que está sendo estudado. Temos também a pesquisa de ação. Nesse tipo de pesquisa, é utilizada uma estreita ligação com a solução de determinados problemas da população estudada. Uma pesquisa de ação. Quais são os problemas que cercam a minha localidade? Quais são os problemas que cercam a minha igreja? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pesquisa. Vou verificar quais são esses problemas, a fim de que eu venha a agir de maneira a sanar esses problemas que foram investigados, tá certo? Nesse tipo de pesquisa, ocorre uma interação colaborativa entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Então existe uma colaboração, uma relação. Eu vou pesquisar para praticar uma ação. Ok? Próximo tipo de pesquisa, quanto ao método, temos a pesquisa teológica, que consiste no processo de investigação, análise, interpretação, teorização sobre fatos, fenômenos e circunstâncias, direta ou indiretamente ligados à teologia. Diretos ou indiretamente ligados à teologia. Ok? Por que esse tipo de pesquisa é elaborado? Ele visa melhorar a compreensão e, consequentemente, a promoção do desenvolvimento do seu ensino. Então, esse tipo de pesquisa, ele é feito para que haja um desenvolvimento, mas ele é observado, são observados, melhor dizendo, os fenômenos, existe a necessidade de se interpretar os fatos, analisá-los, tá? Sem uma pesquisa objetiva sobre a teologia e o seu processo, as intervenções que são realizadas, elas seriam orientadas somente por... deixa eu baixar mais um pouco aqui. Tá. Elas seriam orientadas pelo senso comum e pelas suas opiniões. Só que o senso comum e as opiniões, elas são baseadas nas emoções, elas são baseadas em conhecimentos limitados, elas são baseadas em reprodutores ou na reprodução de ideias já conhecidas e fechadas nela mesma. Sendo assim, essas opiniões, elas são altamente tendenciosas. Então, eu sou um crente pentecostal. Se a minha pesquisa teológica ela for pautada unicamente na minha opinião, ela vai ter um viés completamente pentecostal. Certo? Mas para que a pesquisa teológica ela seja desenvolvida de modo adequado, eu não posso ter uma visão unilateral daquilo que eu estou pesquisando. Não pode ser subjetivo. Eu não posso ficar no campo do senso comum. Ah, sempre foi assim. O sempre foi assim não serve para o pesquisador. A pesquisa teológica, se ela não for
feita de maneira adequada, ela vai ficar baseada na teoria produzida em contextos teológicos diferentes, como eu acabei de falar para você, ou até mesmo fora de contextos. Tanto no caso A, senso comum, como no caso B, teoria produzida em contextos teológicos diferentes ou fora de contexto, tanto um quanto o outro, o conhecimento é limitado e não tem garantia de promover os avanços pretendidos na área da teologia. Por quê? Porque sem dados objetivos, sem informações confiáveis, sem interpretações plausíveis a respeito da realidade sobre o que se pretende agir, qualquer ação vai servir apenas para mostrar o serviço e não para mostrar o resultado. Outra razão é que sem a devida pesquisa sobre os processos teológicos, não se pode conhecer quais foram os avanços obtidos, quais os fatores que explicariam as limitações encontradas. Sem a pesquisa, não existe como fazer confrontação. A pesquisa teológica ela está extremamente associada ao processo de intervenção na área teológica. Isso ajuda a organizar a própria intervenção sem tirar o sentido dela. É um processo através do qual se eleva o nível profissional de atuação do teólogo. Veja, eu não estou falando aqui, irmão, do teólogo comum. Eu estou falando aqui do teólogo acadêmico, do teólogo que vai buscar produzir conteúdo, tá certo? Conteúdo mais aprofundado. O teólogo como pesquisador, o teólogo que vai buscar resolver problemas, procurar descobrir novos caminhos, alargar os horizontes, tá? Construindo um acervo de conhecimento sobre a realidade teológica. E isso é necessário, porque o conhecimento é construído socialmente. Se não existe relação social, não existe o desenvolvimento do conhecimento. Tanto em decorrência do fato de resultar do trabalho, que é um processo coletivo, como também pelo fato de resultar da reflexão, que sendo uma reflexão coletiva, tem condições melhores de explicar a realidade. Então, a pesquisa é extremamente importante, tá certo? Então, no nosso conteúdo de hoje, nós falamos a respeito do que era pesquisa, do que é pesquisa, de como iniciarmos uma pesquisa, dos vários tipos de pesquisa. Falamos a respeito das hipóteses, das variáveis. Falamos a respeito de todos esses assuntos. Eu espero que você tenha obtido êxito no estudo da matéria. Aguardo você na próxima aula, onde nós daremos continuidade no nosso conteúdo proposto. Até lá e que Deus abençoe.